Oi pessoal, tudo bem? Como vão? Espero encontrar todos bem aí. Estou gravando essa aula justamente para auxiliar nos estudos disciplinares domiciliares, né? Para que vocês, por favor, possam estudar. Eu sei que a maioria dos meus alunos aí quer estudar, busca alcançar um objetivo maior na vida, então eu peço para que vocês assistam às aulas. Essas aulas complementam o material. Esse material aqui é um material que eu enviei para vocês, certo? Então eu estou explicando eles para ficar mais fácil a compreensão. A aula é uma aula corrida, como não tem pergunta, então eu falo sem parar, certo? Vocês aí podem pausar tranquilamente, sem problema nenhum. Vocês podem assistir mais de uma vez, isso vai ficar disponível no canal do YouTube que eu criei. Vocês podem me mandar perguntas pelo Instagram, podem me mandar perguntas pelo Google Classroom, vocês podem questionar, podem mandar aula, vídeos, perguntas em áudio, o que for, não tem problema. O que eu puder fazer para vocês, eu faço justamente para poder auxiliá-los. Vou baixar um pouquinho aqui a câmera só para poder ela captar mais aqui a lousa, beleza? E essa intenção é realmente ajudar. Eu tenho várias turmas, eu dou aula em 2 faculdades, então eu tenho bastante coisa para gravar. Eu vou gravando na medida do possível, preferencialmente nos dias em que a turma tem aula, certo? Saibam que assim que eu tiver à disposição eu vou gravar sempre para vocês, porque eu acho que a aula é bem importante. Peço para que vocês, por favor, estudem, não deixem esse tempo parado, né? Não fiquem parados, justamente porque quem quer estudar não precisa ir até a faculdade para estudar, vai assistir às aulas, vai ler o material, vai ler o código, que a gente vai estar tudo em ordem, certo? Vou começar agora explicando para vocês a prescrição da pretensão punitiva retroativa, né? Só para lembrá-los aí, foi mais ou menos nesse ponto que nós paramos. Então, fazendo uma observação rápida, nós temos a prescrição como uma espécie de extinção da punibilidade, onde o Estado perde o direito de processar o agente ou perde o direito de fazer com que o agente cumpra a pena, certo? Então, nós temos essas duas hipóteses. A prescrição ela é dividida em 2 espécies. Uma espécie que é a prescrição da pretensão punitiva, que ela vai do cometimento do crime, da consumação do crime, até o trânsito e julgado final, e a prescrição da pretensão executória, que vai do trânsito e julgado final até o término do cumprimento de pena. Então nós temos essas 2 divisões aí de prescrição, certo? Por que eu falo isso? Porque a prescrição da pretensão punitiva, que é o que nós estamos vendo, ela tem 4 espécies. Ela tem a prescrição propriamente dita, ou da pena em abstrato, que nós não temos sentença nenhuma, nós pegamos a pena máxima do crime, onde o sujeito está sendo processado, jogamos lá no artigo 109 do Código Penal, e lá nós vemos qual é o prazo de prescrição. Nós temos a prescrição retroativa, que é o que nós vamos estudar, onde nós já temos uma sentença penal, essa sentença já transitou em julgado para acusação, então nós já sabemos qual é a decisão do juiz, ela não pode ser aumentada, né? Então a gente vai pegar essa sentença e vai jogar no artigo 109 e vai ver se houve ou não a prescrição retroativa, olhando para trás, certo? Por isso que ela é retroativa. Nós temos o trânsito julgado para acusação, a certeza de que o aumento de pena não vai ocorrer. Nós pegamos a data da publicação da sentença e olhamos até a data do recebimento da denúncia. Essa é a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Temos a superveniente, que a superveniente é depois da publicação da sentença também, até o trânsito julgado final. Então, qual é o período que houve a prescrição, a publicação da sentença, até o trânsito do julgado final, com a decisão para a defesa. E depois, né, a virtual, que no Brasil não é utilizada. Nós temos decisões do STJ e do STF dizendo que a virtual não é utilizada, mas a virtual é aquela onde o juiz, por prognóstico, né, ele faz uma observação pensando, poxa, a denúncia foi oferecida em data X, eu estou agora aqui na audiência de instrução, já se passaram 5 anos, o sujeito jamais vai ser condenado a pena maior do que 1 ano, então, poxa, eu estou perdendo tempo aqui, se eu condenar ele a 1 ano, ele vai ter prescrito aí esse período, então eu já decreto prescrita a pena, o que no Brasil não cabe, né? Isso cai em concurso, mas no Brasil não é possível na prática. Eu já tive 2 casos em que os juízes consideraram a prescrição virtual, óbvio que eu fiquei quieto, né? E o Ministério Público não recorreu, mas na prática no Brasil é difícil os juízes aí levarem em consideração isso. Vamos lá, prescrição da pretensão punitiva, certo? Espécie, segunda espécie, retroativa. Só fazendo observação, tudo o que nós vimos na prescrição da pretensão punitiva da pena em abstrato, causas interruptivas,
causas suspensivas se aplicam aqui. O que muda é só realmente o lapso, como é que eu vou fazer a contagem de tempo, né? Na prescrição da pena em abstrato, nós pegamos a pena máxima aplicada em abstrato, que o sujeito está sendo processado, jogamos lá no artigo 109 do Código Penal, naquela tabelinha que eu passei para vocês. Lá nós vamos verificar qual o prazo prescricional e vamos ver, do cometimento do crime até o recebimento da denúncia, deu aquele prazo? Não. Do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, deu aquele prazo? Deu. Então houve a prescrição da pena em abstrato. O que nós vamos ver agora é a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Nós temos uma sentença, nós sabemos qual é a condenação do sujeito. Nós vamos pegar essa sentença e vamos jogar essa sentença lá no artigo 109 e vamos ver quais são os prazos prescricionais. Por exemplo, só que a gente vai fazer a contagem de trás para frente. A gente vai verificar, publicou a decisão agora, dia 26 de março de 2020, certo? Quando foi o recebimento da denúncia? Que é o último lapso prescricional, é o último lapso de interrupção, lembram os casos em que interrompe a prescrição? Lembram lá? O recebimento da denúncia, no rito comum, recebimento da denúncia, publicação de sentença, zero cronômetro. Eu vou pegar e levantar essa consideração, quer ver? Eu vou fazer uma observação aqui, ó. Eu tenho lá então a data do cometimento do crime, certo? Então aqui temos o cometimento do crime, temos o recebimento da denúncia, certo? Temos aqui a publicação da sentença e temos o trânsito julgado para acusação, certo? Trânsito julgado para acusação. Por quê? A partir do momento em que acontece esse trânsito julgado da acusação, já dá o start, já autoriza a gente a fazer esse cálculo, porque a gente sabe que a pena da sentença aqui, ela não vai aumentar, certo? Ela não vai aumentar. Então, se transitou julgado para acusação, a acusação, por exemplo, queria aumentar a pena do sujeito, recorreu. Transitou julgado para acusação, o recurso foi improvido, óbvio, né? Foi improvido, ou até mesmo a acusação não recorreu, vamos dizer que a acusação não tenha recorrido, já dá o start, já dá a autorização para você, advogado, lá pegar, abrir o processo e pensar qual foi a data da publicação da sentença. Essa data da publicação da sentença até o recebimento da denúncia deu qual prazo? Ah, se passaram aqui 6 anos. Mas o prazo prescricional era de quanto? Então, o prazo prescricional era de 4. Então, o que nós temos aqui? Prescreveu. Certo? A retroativa é isso. É um meio de você verificar como é que houve ou não a prescrição. Nós vamos levar em consideração a sentença, porque aqui nós temos uma sentença, certo? Então, nós temos uma sentença. Nós vamos pegar essa sentença, vamos dizer que o juiz condenou aí a 4 anos, condenou, por exemplo, a 1 ano, né? A 1 ano, onde o prazo prescricional é de 4, o juiz condenou em 1 ano, certo? A acusação recorreu, a defesa pode ser que tenha recorrido também, certo? Mas a defesa sempre vai querer baixar. A acusação recorreu, nós já sabemos o que? Não vai aumentar a pena, ela não vai aumentar. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos essa pena aplicada de 1 ano, jogamos na tabela do 109, verificamos que são 4 anos, certo? Verificamos que são 4 anos e fazemos a contagem. Quando foi publicada a sentença? Ah, dia 26 de março de 2020. Quando foi o recebimento da denúncia? Ah, o recebimento da denúncia foi dia 26 de março de 2011. Olha quanto tempo passou, certo? O que houve aqui? Prescrição, juiz, houve prescrição, automaticamente o juiz declara extinta a punibilidade, certo? Então, vamos lá para o material. Deixa eu apagar isso aqui, né? Vamos para o material. Preste atenção que na prescrição da pretensão punitiva retroativa, eu vou chamar para não ficar falando PPPR, eu falo retroativa. Prescrição retroativa, prescrição da pena em abstrato, prescrição superveniente, prescrição virtual. Fica mais fácil, vocês já sabem que é uma espécie aí da prescrição da pretensão punitiva, certo? Nós temos lá o artigo 110 do Código Penal, que é o que rege essa espécie de prescrição. Prescrição depois de transitar em julgado a sentença final condenatória. Então veja, transitou em julgado para acusação, nós temos aqui o start para a contagem do prazo, certo? Já o cronômetro fala, olha, posso já verificar essa contagem do prazo. Tá lá, artigo 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória, quer dizer, não vai aumentar mais, não vai, a sentença não vai ficar maior, a gente tem certeza de que aquela é a condenação,
aqueles anos, né, aquela sentença, é o que a gente vai jogar no artigo 109. Regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, que é o 109, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Nós vamos verificar depois a reincidência lá na pretensão executória, fica mais fácil. Parágrafo 1º, que aqui é a superveniente, olha só. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, que é o start, o momento em que o cronômetro diz, olha, pode começar a contar da publicação da sentença retroativamente até o recebimento da denúncia, certo? Regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese, isso aqui veio uma atualização legislativa, acho que 2009, 2010, que antes voltava para condenação, voltava para consumação do crime. O que acontece? Está tendo muita prescrição, tiraram-se da consumação do crime, passaram para o recebimento da denúncia. Regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo data inicial, data anterior à denúncia ou à queixa, certo? Parágrafo 2º foi revogado. Conceito. Aqui eu explico uma historinha para vocês, só para vocês se situarem, para vocês lembrarem como que é a prescrição lá da pena em abstrato. Antes da sentença recorrível, não se sabe qual é a quantidade ou tipo de pena a ser fixada pelo juiz. Razão pela qual o lapso prescricional regula-se pela pena máxima abstratamente prevista. Prescrição da pena em abstrato. Contudo, fixada a pena, nós temos a sentença, ainda que provisoriamente, porque o recurso da acusação pode ser que aumente ou não a pena, desde que transitar de julgado para acusação, não vai aumentar mais a pena, só vai reduzir se a defesa tiver recorrido, e na prática a gente sempre recorre, certo? Então é comum isso, a acusação recorrer e a defesa recorrer. É comum, é difícil você ter um processo penal sem recurso, exceto se for absolvido, dependendo da motivação da acusação, da absolvição. Tá lá, desde que transitar julgado para acusação, ou não recorre ou o recurso é improvido, não mais existe razão para se levar em conta a pena máxima em abstrato, já que mesmo diante do recurso da defesa é proibida a reformácio impédios. Surge um novo norte, qual seja a pena recorrível efetivamente aplicada. Só aprender em processo penal os efeitos da sentença condenatória. Um dos efeitos da sentença condenatória é a proibição do reformácio impédios, da reforma para piorar a situação do réu. O que acontece? Quando a defesa recorre, só nesse caso, pessoal, quando a defesa recorre, a pena não pode ser aumentada. Se a acusação recorre, beleza, não tem problema, a acusação busca aumento de pena, isso é comum. Mas nenhum ato que parta da defesa pode prejudicar o réu mais do que ele já foi prejudicado na sentença condenatória. Então, esse princípio da reformácio ou non reformácio impérios, ele significa o quê? Ele significa que não há possibilidade de recurso exclusivo da defesa de uma piora, de um agravamento no acórdão condenatório ou confirmatório da condenação. Certo? Então, por esse motivo, assim que houver trânsito julgado para acusação, quer dizer, a acusação não recorreu, ou o recurso foi improvido, a decisão permanece a mesma, por mais que exista ainda recurso da defesa buscando uma diminuição de pena, isso não vai aumentar. Então, nós vamos pegar essa sentença e jogarmos no artigo 109 do Código Penal, e lá nós vamos conseguir alcançar qual é o prazo prescricional. Na prática, o advogado vai abrir o processo, vai fazer conta, vai botar no papel e vai verificar a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, que é simples, certo? Prescrição retroativa é uma espécie da prescrição da pretensão punitiva, né? Onde nós levamos em consideração a pena aplicada, certo? Fundamento não reformácio impédios, é retroativa, é calculada a partir da publicação da sentença. Por que publicação da sentença? Tecnicamente, a sentença só passa a existir a partir da publicação. A publicação não precisa ser aquela no diário oficial. A publicação basta que o juiz sentencie e entregue para o cartório dizendo, está aqui a sentença. Houve a publicação. A decisão judicial já tem conotação pública, já é de efeito público. Então, a partir dessa data da entrega para o cartório, claro que o cartório algumas vezes publica imediatamente, mas da entrega para o cartório nós temos o quê? No livro, né? O juiz faz a anotação da entrega lá no livro, da entrega no processo, na baixa, no cartório, o registro é feito por livro, o que foi para o juiz e o que não foi. Vindo essa decisão, automaticamente naquela data começa a se contar o prazo prescricional, certo? Começa a ter o padrão, né? A data para o prazo prescricional.
Vamos lá, o juiz, porque eu coloquei uma coisa, o juiz não pode, veja aqui eu ensino, o juiz não pode reconhecer a prescrição retroativa na própria decisão condenatória, até porque ele depende do recurso do MP. Então, quer dizer, quem acaba analisando isso, pessoal, realmente acaba sendo o Tribunal de Justiça, mas existe decisão doutrinária dizendo que qualquer juiz tem condições de analisar a prescrição por ser matéria de ordem pública, mas só essa observação para que vocês pensem, aí raciocinem comigo. O juiz não pode reconhecer a prescrição retroativa na própria decisão condenatória recorrível, pois ainda não há trânsito julgado para acusação, pode ser que a pena aumente, certo? Então, não tem como o juiz reconhecer isso na própria decisão, certo? Essa prescrição retroativa é justamente para identificar que o Poder Judiciário dormiu no ponto, que aqui houve uma morosidade do Poder Judiciário, certo? Uma morosidade do Poder Judiciário. Requisitos para retroativa, eu alinhei para vocês aqui os requisitos, e são esses requisitos que vocês vão prestar atenção. Na prova, como que você vai identificar a retroativa? Vai vir lá, sentença. Transitou em julgado para acusação ou a acusação não recorreu. Aí você esquece a propriamente dita ou da pena em abstrato e vai falar, poxa, vai ser a retroativa ou a superveniente, que nós vamos ver depois, certo? Mas quando traz o problema, está o processo em curso, não houve sentença, você já sabe que é na pena em abstrato. Vê lá, sentença, você já sabe que é ou retroativo ou superveniente, e principalmente se trouxer a data do recebimento da denúncia, trouxer a sentença, a data da publicação de sentença, e falar que houve trânsito julgado para acusação, por mais que seja superveniente, você obrigatoriamente vai ter que analisar qual é a data da publicação da sentença para o recebimento da denúncia, certo? Porque muitas vezes pode ser que bata ali. O problema algumas vezes não traz a prescrição ali, vai trazer na superveniente depois, mas você tem que prestar atenção, certo? Lembra que eu falei para vocês? A prescrição, você tem que prestar atenção na sentença. Houve sentença, você já vai pensar ou é retroativa ou é superveniente, certo? Se o problema falar que houve trânsito em julgado para acusação ou que a acusação não recorreu, você já vai pensar o quê? É uma das duas, retroativa ou superveniente. Agora, se o problema não trouxer nada, vamos dizer que o problema não traga nada, o problema não traga nada disso, não fale nada, certo? Vamos dizer que o problema não fale nada. Vai piscar a sua luz lá, você vai pensar, opa, peraí, não teve trânsito julgado para acusação ainda. Pode ser, inclusive, que seja propriamente dita, ou da pena em abstrato. Por quê? Porque se não teve sentença, essa sentença ainda está, vamos dizer assim, flutuando, não teve uma fixação realmente da sentença, né? A sentença não é ainda certa. Quer dizer, eu tenho lá a condenação, mas pode ser que ela aumente ou diminua. O que você vai verificar? Você vai verificar os prazos aqui, que são os prazos de interrupção, lembram? O recebimento da denúncia e a publicação da sentença. Você vai verificar que pode ser que você consiga encaixar numa prescrição da pena em abstrato. Olha que interessante. Então tomem cuidado com relação a isso, por favor, pessoal. Vou voltar aqui para o material. Requisitos, então. Separei os requisitos para vocês. Pressupõe sentença ou acordo penal condenatório, certo? Tem que ter uma sentença, é fato. Senão, se não temos sentença, não temos balizas, vamos pegar a pena máxima em abstrato. Sempre quando não tem sentença ou não tem trânsito julgado para acusação, o que acontece? Nós vamos pegar a pena máxima em abstrato, igual a prescrição da pena em abstrato, vamos jogar no 109 lá e vamos verificar os lapsos prescricionais. 2. Pressupõe trânsito julgado para acusação, não recorre ao recurso improvido. Regula-se pela pena aplicada na sentença, certo? E conta-se o prazo prescricional retroativamente da data da publicação da sentença até o recebimento da denúncia ou da queixa. Tem as mesmas consequências da pena em abstrato, causa interruptiva, suspensiva, impeditiva, certo? E os prazos prescricionais são os mesmos do artigo 109. Existe uma súmula do STF que diz lá, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação. Quando não há recurso da acusação, entenda o seguinte, ela recorreu, foi improvida ou não teve recurso. Aí o que nós temos aqui? Pela pena concretizada na sentença, certo? Já porque a pena não vai aumentar. Questão interporal, aqui nós temos uma questão interporal, que é justamente
essa alteração que eu falei para vocês que houve, que antes contava da consumação do crime, recebimento da denúncia até a publicação de sentença, houve essa alteração em 2010, certo? E depois disso, agora só vamos verificar da publicação da sentença para trás até o recebimento da denúncia. É naquele prazo que nós vamos verificar se houve ou não a prescrição. Coloquei um exercício de fixação, sempre trabalhando com furto simples, que nós sabemos aí qual é o prazo prescricional, certo? De 1 a 4 anos, pena máxima de 8. Vejam só, exercício de fixação. Crime de furto simples, consumado em 10/10 de 2009. A denúncia foi recebida em 10/12 de 2009. Vejam que não houve aí, né, da consumação do crime até o recebimento da denúncia, não houve o lapso prescricional, certo? A sentença condenatória recorrível aplicou pena de 1 ano, prescrição de 4, lá na tabela do 109. No dia 9/12 de 2013, ocorre o trânsito julgado para acusação, mas a interposição de recurso para defesa, o que não importa, porque só vai conseguir reduzir. No caso, não há da pena em abstrato, porque, né, nós vimos lá que não houve lapso prescricional. Agora, veja a data da publicação da sentença, 9/12 de 2013. Veja a data do recebimento da denúncia, 10/12 de 2009. Passaram-se 4 anos aqui, ó. No caso, ocorreu prescrição da prescrição, ocorreu prescrição retroativa, depois decorreu 4 anos de recebimento da denúncia ou da sentença, porque a pena foi de 1 ano, prescreve em 4, certo? Aí eu coloco algumas observações da data do fato até o recebimento da inicial. Aqui só para vocês lembrarem, da data do fato até o recebimento da inicial, da pena em abstrato. Do recebimento da inicial até a publicação da sentença condenatória, pena em abstrato, certo? Imagine-se que a condenação foi de 1 ano, então já não tem pena mais em abstrato. Se o MP recorrer, imediatamente ele vai ser analisada a retroativa com base na pena de 1 ano, certo? Batendo na tabela são 4. Nesse sentido, entre o recebimento da inicial e a publicação da sentença, deve ter ocorrido no máximo 4 anos. Não havendo trânsito julgado para acusação, a análise continua sendo da PPA. Uma pergunta que caiu na prova do Ministério Federal, que é um dos concursos mais difíceis do Brasil, na fase oral, se esse prazo aqui, olha que interessante, isso aqui é para pegar, né, vocês não vão cair nessa pegadinha, tá lá, no parágrafo primeiro, ó, em nenhuma hipótese por termo inicial data anterior à denúncia ou à queixa, oferecimento ou recebimento. E daí? Aqui não está falando se é o recebimento da denúncia ou o oferecimento da denúncia. Que cai no MPF? Um exemplo onde existia, né, a possibilidade de prescrição do oferecimento até o recebimento da denúncia. Pode ser que demore, professor, 3 anos, prazo mínimo, sei lá. Né? Aí vem a observação que eu coloquei para vocês embaixo aqui, ó. A lei não impediu o reconhecimento da prescrição retroativa do oferecimento até o recebimento da inicial. É essa a resposta que queriam lá, só para vocês ficarem mais craques aí, certo? Próxima hipótese de prescrição da pretensão punitiva. Agora nós temos a superveniente ou intercorrente ou subsequente. Por que eu coloquei os 3 sinônimos? Porque eu já me ferrei em prova por não memorizar o nome. Então superveniente ia lá, só que caiu na prova intercorrente, falando, meu Deus, eu não lembro dessa hipótese. Ou subsequente, meu Deus, eu não lembro dessa hipótese. Na verdade, são as mesmas, só que são sinônimos. Doutrina cria nome, a gente tem que memorizar nome justamente para poder acertar em prova. Veja, pessoal, aqui nós temos a seguinte situação. Aqui nós temos, vou voltar para a luz aqui. Aqui nós temos a prática do crime, certo? O recebimento da denúncia, a publicação da sentença, então o cometimento do crime, recebimento da denúncia, perdoe minha letra, por favor, publicação da sentença, certo? Publicação da sentença. Temos trânsito em julgado para acusação, temos o trânsito em julgado para defesa, certo? Aqui nós temos o famoso trânsito em julgado final, certo? Trânsito em julgado final. Primeira coisa, a subsequente é igual a que nós vimos a retroativa. Eu preciso de uma sentença condenatória, certo? Então eu preciso de uma sentença condenatória aqui. Eu vou analisar o prazo prescricional por meio dessa sentença condenatória, vamos dizer que seja 1 ano novamente.
Só que o que a superveniente diz? A superveniente diz o seguinte: aqui não deu prescrição, certo? Não deu prescrição. O que se deu é retroativo. O que nós vamos analisar? Na superveniente, qual é o prazo prescricional que vai desta data até o trânsito julgado final? Certo? Desta data até o trânsito julgado final. Por quê, professor? Quando a acusação não recorre, ou a acusação recorre e o recurso não é provido, nós sabemos o que aqui? Nós sabemos que essa sentença de 1 ano não vai ser alterada. Certo? Não vai ser alterada. Então, dá lá, o trânsito julgado por acusação, a acusação não recorreu. Eu vou pegar isso aqui e jogar na tabela do 109. E vou acompanhar dia a dia o prazo prescricional. Eu vou dizer o seguinte: hora que transitar em julgado para acusação, transitou em julgado, eu vou abrir o processo e vou ver qual é o dia que nós estamos hoje, 26 de março de 2020. Desse 26 de março de 2020 até aqui, prescreveu? É isso que a gente vai ver. Prescreveu? Não. Faltam 10 dias. Então o que eu vou fazer? Eu vou contar no calendário 10 dias, vou peticionar para o juiz dizendo: juiz, a prescrição ocorreu ontem. A superveniente vem depois da sentença. Você vai analisar primeiro se houve retroativo ou não. Então, deu a sentença, você vai pegar, abrir o processo, vai olhar no processo seguinte: bateu retroativa? Data da publicação da sentença com recebimento de denúncia, deu retroativo? Não, não deu. Então vamos esperar. Zerou o cronômetro na publicação de sentença, zero o cronômetro. Provavelmente o MP vai recorrer, a defesa também vai recorrer. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar dia a dia aguardando o trânsito e julgado para acusação. Transitou em julgado para acusação, o que nós vamos pegar? Aquela data do trânsito e julgado e olhar para a publicação da sentença. E vamos verificar se houve, olha só, se houve ou não a prescrição. Vamos dizer que não houve a prescrição, que aqui não existiu a prescrição, certo? Que não existiu. O que eu vou fazer? Eu vou continuar contando, porque pode ser que essa prescrição venha aqui, pode ser que essa prescrição venha aqui, certo? Venha aqui ou venha aqui. Então eu preciso analisar, porque essa aqui é a superveniente. O trânsito julgado da acusação, igual na retroativa, ela dá o start, ela autoriza eu, advogado, a pegar a data da publicação da sentença aqui e verificar nessa data da publicação da sentença, certo? Se houve o trânsito julgado dessa data até, vou colocar aqui uma outra cor, dessa data até essa data, certo? É isso que eu vou fazer. Deu prescrição superveniente. Não deu, eu vou pegar o meu reloginho, eu vou pegar o calendário e vou começar a contar, porque pode ser que ocorra aqui, certo? Como pode ser que ocorra na data do trânsito julgado para a defesa, quando o Tribunal de Justiça já decidir a defesa, decidir o recurso da defesa, o próprio Tribunal de Justiça diga: olha, houve prescrição. Então deixo de verificar, deixo de analisar o recurso oferecido pela defesa, porque houve prescrição superveniente. Preste atenção, ela é a mais simples de todas. Por quê? Como eu disse para vocês, primeiro vocês vão pegar o quê? Primeiro vocês vão pegar a data, vocês vão pegar, verificar a data do cometimento do crime, a data do recebimento da denúncia, a data da publicação da sentença, a data do trânsito em julgado para acusação e a data do trânsito em julgado final, que aqui é a análise do recurso da defesa, certo? É isso. Vocês, verificando daqui para cá, vocês têm a prescrição da pena em abstrato. Daqui para cá, tem a prescrição retroativa. Daqui para cá, vocês têm a prescrição superveniente, certo?
Daqui para cá, você tem a prescrição executória. Certo? E tudo isso aqui, vou colocar outra corzinha aqui, e daqui para cá, vocês têm da pretensão punitiva. Certo? Então vejam, pessoal, o que vocês precisam saber? Houve sentença. Isso aqui que vai ser o marco. Houve sentença, ou vai ser retroativa, ou vai ser superveniente. Vocês vão analisar quando você deu o trânsito julgado para acusação, para aí você fazer a contagem da retroativa e da superveniente. Não tem segredo, é matemática. Na prática, o que o problema, a questão vai trazer para vocês é sentença, não teve sentença. É isso que o problema vai trazer, certo? Vamos voltar aqui para o material então. Vejam só, superveniente, intercorrente ou subsequente. Ela encaixa aqui no parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese por termo inicial data anterior à denúncia ou à queixa. Conceito, como eu disse para vocês, nós temos aí uma sentença penal. Não há trânsito julgado para condenação, pelo menos uma das partes. Então não foi trânsito julgado final. Houve o trânsito julgado para acusação, nós sabemos que a pena não vai ser aumentada. Vamos pegar aquela sentença jogada no artigo 109 e ver. Da data da publicação da sentença para frente, subsequente para frente, deu prescrição ou não? Análise do mesmo dia. Você vai pegar isso, trânsito julgado, naquele mesmo dia você já vai pegar qual a data da publicação de sentença. Teve prescrição? Não. Então vou esperar mais quantos dias? Vou esperar mais 10 dias, 20 dias, um mês, um ano, 2 anos. Você vai fazer a contagem, certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu não falei. Contado da sentença condenatória para frente, consequência, reconhecer, requisitos, está aqui. Pressupõe sentença ou acordo penal condenatório, sem problema. Pressupõe trânsito julgado para acusação, sim, mesmo. O trânsito julgado bateu, naquela data você vai poder autorizar, não sei, quando o trânsito julgado da acusação ocorreu, a acusação não recorrer, transitar em julgado a sentença condenatória em primeiro grau, automaticamente, exceto se você, defesa, tiver recorrido aí, né? Provavelmente ela não vai transitar em julgado, mas passou o dia de recurso para a acusação não recorreu, você já começa a fazer a contagem, primeiro da retroativa, depois da superveniente, certo? Regula-se pela pena aplicada na sentença, conta-se da publicação da sentença condenatória até a data do trânsito de julgado final, como eu fiz aquele desenho para vocês. Essa é a mesma súmula, como eu disse naquela hora eu li, né, no 146, fiz um exercício para fixação para vocês aqui, mais ou menos parecido com aquele exercício que nós fizemos em cima, só que trazendo a superveniente. Aí vem lá algumas observações, quanto tempo o Estado tem para dar trânsito julgado. Lembre-se, o que vai colocar para nós como marco inicial é o trânsito julgado para acusação. A acusação recorreu, vai ser o trânsito julgado para acusação. A acusação não recorreu, aí nós vamos verificar quando foi a data da publicação da sentença, certo? Vamos colocar no artigo 109, vamos analisar o dia que nós estamos hoje, 26 de março de 2020. Deu quantos dias? Já deu 6 anos, porque o lapso era de 4, prescreveu. Não, deu 6 anos, só que a prescrição é de 8, então faltam 2, você vai ter que ficar acompanhando o dia a dia, o quanto tempo vai demorar para analisar o recurso da defesa, certo? Então veja, se o MP não recorre, ou seu recurso é provido, né? Aí qual o prazo? Nós vamos pegar a sentença e jogar no 109, e se o MP recorre e o recurso é provido, então quer dizer, vai aumentar a sentença, vai aumentar a pena máxima, né? Aumentou a pena máxima, só que você, defesa, recorreu. Então ainda não foi analisado o seu recurso. Então o que você vai fazer? Pegar a pena máxima em abstrato, certo? Pegar a pena máxima em abstrato, jogar no 109 e verificar o prazo prescricional. Deixa eu ver aqui, uma observação, né? Se o MP recorre, porém concorda com a pena, buscando a cassação do sursi, então a pena vai permanecer a mesma, não vai aumentar, né? Quem compete em reconhecer a prescrição,
prevalece na doutrina que qualquer magistrado pode reconhecer prescrição, então a competência de todos. Vamos para a nossa próxima hipótese, que é a prescrição virtual. Lembre-se que essa aqui não é aceita no Brasil, né? Nós temos aqui uma hipótese onde o juiz, a depender do andar da carruagem do processo, ele verifica e pensa, poxa, eu não vou conseguir condenar esse cara mais do que 1 ano. Já faz 4 aqui que o processo tem andamento, pô, não tem mais por que o processo ficar indo para frente. Então eu, juiz, vou e declaro que virtualmente, por prognose, eu imagino, olha, daqui 1 ano vai prescrever, eu não vou conseguir terminar o processo daqui 1 ano. O máximo de pena que eu vou aplicar para ele é 1 ano, certo? Então quer dizer, vai prescrever em 4. Já passaram 3,5, 4 anos, já passou 3 anos e meio, né? Porque se passou 4, já acabou 3 anos e meio, então fica estranho, certo? Eu fiz algumas observações aqui, onde conta, né, ocorre quando o juiz, verificando que já se passaram muitos anos desde o dia em que o prazo prescricional começou ou voltou a correr, entende que mesmo que o inquérito ou o processo continue, ele não terá utilidade porque muito provavelmente haverá prescrição pela pena em concreto. Para isso, o juiz analisa a possível pena que aplicaria para o réu, se ele fosse condenado, e a partir daí examina se outros marcos interruptivos presentes no processo já se passaram mais anos do que o permitido em lei. Ele faz por prognose, ele faz uma antecipação, fala, se continuar correndo vai prescrever, e um processo a menos na minha mesa eu acho melhor. Por isso o Ministério Público não costuma recorrer quando o juiz, mesmo contrariando a súmula, o juiz tem autorização para contrariar a súmula, exceto súmula vinculante, quando a acusação acaba nem recorrendo, porque é um processo a menos também, e se continuar iria prescrever, é só continuar postergando o processo que vai vir a prescrição, certo? Fiz umas observações aí, e vem lá a súmula número 438 da STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Levando em consideração o tempo aqui de aula, temos 38 minutos aí praticamente de aula, vou pausar e continuamos uma aula à parte de prescrição da pretensão executória. Até mais.